Neemias capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: Então se dispôs Eliasibe, sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Azená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda ao muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum,
O sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Esse não é o tipo de texto que a gente costuma ouvir muito, né? E não é um texto que os pregadores costumam escolher para pregar. E provavelmente eu não teria escolhido, não fosse a sequência, né? Uma lectio contínua que a gente está fazendo aqui, dando sequência e estudando todo um livro das Escrituras. Mas é um capítulo que nos ensina muito, e nós veremos algumas verdades nesse capítulo 3, e o tema da mensagem dessa noite é o modelo de uma liderança eficaz. O modelo de uma liderança eficaz. Israel havia ficado 70 anos em exílio, eles foram exilados para a Babilônia, eles perderam tudo. Quando Israel é invadida por Nabucodonosor, os muros são destruídos, o templo é destruído. 13 anos antes de Neemias, Esdras volta para Jerusalém e ele inicia a reconstrução do templo. Contudo, toda a cidade está destruída. O povo que retorna do exílio volta sem nada. Eles chegam em uma cidade totalmente desolada. Eles precisam reconstruir tudo do zero. Não havia muitos recursos, nem muita esperança. O povo estava desanimado. Os inimigos e os obstáculos eram diversos. E a reconstrução ela estava apenas começando. E apesar de nós vivermos um período diferente do período que Israel vivia naquele tempo, há muita coisa que é parecida com o que nós vivemos hoje. E uma das coisas que a gente pode aprender é que o trabalho da igreja do Senhor, do povo de Deus, não é um trabalho humano. Ele não depende de esforços humanos, mas do próprio Deus que constrói a sua igreja, que edifica a sua igreja. E é isso que Deus está fazendo no livro de Neemias, e é isso que Deus quer fazer conosco. E existem algumas coisas então nesse livro que podem nos ensinar muito. E quando a gente entra no livro de Neemias, o capítulo 1 ele é estudado, né? Neemias ora, uma oração belíssima, nós já vimos essa oração de Neemias. No capítulo 2, Neemias é enviado para Jerusalém, ele anima o povo a reedificar os muros, então ele chega na cidade. Então nós vemos algo muito belíssimo. O que acontece no capítulo 3? Pula, né? Porque é um monte de nome. Você fala assim, vamos pular esse capítulo aqui, vamos logo para o 4, que é a defesa contra os adversários, que é bem legal, né? Então, como que Neemias lida com seus adversários, e esse monte de nome aqui, então, normalmente se pula. E um dos comentaristas mais famosos do livro de Neemias, chamado Círio Barber, ele diz que o capítulo 3 é um dos capítulos mais importantes de todo o livro de Neemias. E ele é um cara que estuda o livro de Neemias uma vez por ano, há já muito tempo. E ele diz que no capítulo 3 nós temos toda uma preparação para que o plano realizado por Neemias pudesse ocorrer. E tudo passa por um trabalho de liderança, delegação de poder, trabalho em equipe, tudo que Neemias faz, né? Então, nesse capítulo a gente vai ver pelo menos 3 princípios que Neemias opera, de coordenação, cooperação e de acompanhamento, né? Uma espécie de discipulado no Antigo Testamento que a gente pode aprender para nós hoje. Eu acho que eu vou trocar esse microfone, né? Alô? Então, alguns princípios que a gente pode aprender hoje, né? Então, em primeiro lugar, a gente já pode ver essa questão da coordenação que Neemias faz no capítulo 3, e como que Deus já estava preparando. Isso não parte apenas de Neemias. Não é que Neemias é um grande homem ou alguém, um grande estrategista, e por conta do seu brilhantismo e da sua grande mente, como um grande governador, então ele consegue operar. É porque Deus estava operando. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para fazer a sua obra, Ele usa instrumentos quebrados, vasos de barro.
E aonde que a gente consegue ver como que Deus estava preparando, né? E eu vendo esse monte de nomes, quando a gente olha para o Antigo Testamento e para a história de Israel, saiba de uma coisa: nomes têm significado. Diferentemente de hoje, quando a gente escolhe os nomes dos nossos filhos por estética, né? Então a gente normalmente escolhe o nome mais bonito e tudo mais, né? A gente não escolheria alguns desses nomes aqui para os nossos filhos, mas fica aí a sugestão, né? Para filhos e netos aí tem alguns bons nomes aqui no capítulo 3 de Neemias. Mas os nomes para o judeu, para o hebreu, eles carregavam um significado. Tanto é que Deus se apresenta por vários nomes que revelam os seus atributos. Yahvé Jireh, o Senhor que provê. Yahvé Tsebaot, o Senhor dos exércitos. Yahvé Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Yahvé Rafa, o Deus que cura, né? E uma série de nomes que a gente vê mostrando os atributos de Deus, de quem Ele é e como Ele se apresenta. E com relação a nomes também, a gente vê, por exemplo, Jacó, que tem seu nome mudado, de trapaceiro, de usurpador, de enganador, para Israel, para um príncipe de Deus, aquele que lutou com o Senhor e que prevaleceu. Nomes que trazem significado. E aí quando a gente já vê o primeiro nome, né, Eliasibe, que é o sumo sacerdote, o significado do seu nome, quando a gente vê, é Deus restaura. Deus restaura. O texto já começa com o sumo sacerdote da época, trabalhando, colocando a mão na massa, não se envolvido apenas com o serviço do templo, mas com a reconstrução do muro da cidade, uma vez que a cidade estava desprotegida, e todo o povo decide trabalhar. E esse homem, então, Deus restaura, era o sumo sacerdote, Deus já preparando o ambiente. Nós temos aí, por exemplo, Zacur, no versículo 2, né? E o significado do seu nome, cuidadoso. Nós temos, posteriormente, Meremote, o seu nome, elevações, edificações. Mesulão, amigo. E aí nós temos Joiada, verso 6, com o conselho de Yahvé, aquele que age de acordo com o conselho de Deus. E se você olhar esses nomes todos, um monte de nomes aí, você pode ir vendo os significados desses nomes, mostrando que Deus já estava preparando e levantando esses homens para a edificação do muro. O muro estava destruído e agora a segurança do povo de Deus estava abalada, porque qualquer um poderia chegar na cidade e atacá-los. Então era necessário uma coordenação, e Neemias, ele inicia essa coordenação com o povo de Deus. Ele se prepara antes, ele ora a Deus, ele anda pelo lugar, ele conhece o lugar, ele planeja, ele executa. Então nós somos chamados a aprender com Neemias. Ele designa homens para poder edificar o muro e as portas, e cada um edifica uma parte. Dwight Moody, ele costumava dizer que eu prefiro colocar 10 homens para trabalhar do que eu ter que fazer o trabalho de 10 homens. E muitas vezes na igreja a gente age dessa maneira. Nós não estamos dispostos a dividir, a discipular, a ensinar, a andar junto com outros, para que outros também possam nos ajudar na edificação do povo de Deus. Nós não vemos um homem que está trabalhando sozinho, ele trabalha com muitos outros, muitos nomes aqui sendo colocados. Cada um edifica o muro próximo da sua casa, inclusive. Para alguns, veja, no verso 23, nós temos o Neemias falando para nós: depois repararam Benjamim e Hassub defronte da sua casa. Reparou Azarias, filho de Mazéias, junto à sua casa. No verso 28, nós temos os sacerdotes, cada um defronte da sua casa.
No 29, Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. No 30, nós temos Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada, defronte da sua casa. Neemias aproveita facilidades, ele chama o povo à responsabilidade, e nós temos algumas pessoas então, que talvez eles não tivessem tantos recursos, mas era de interesse de todo o povo que o muro fosse reconstruído. Neemias tem uma visão, ele planeja, e ele passa essa visão para eles. E veja que esses homens não eram meramente egoístas. O próprio Eliasibe, que era o sumo sacerdote, ele reconstrói a porta das ovelhas, ele não reconstrói a parte do muro de frente para a sua casa, outro vai edificar ali. Por quê? Se houver uma brecha no muro, é só o camarada que mora na frente do muro que vai ser atacado? Ou é a cidade inteira? Não há espaço entre o povo de Deus para egoísmo e pensar somente em mim, porque se houver uma brecha no muro, todos sofrem, todos nós sofremos. Nós somos chamados a pensar no corpo, porque se uma parte sofre, todo o corpo sofre. Esses homens então, eles aprendem isso, e todos nós somos chamados a trabalhar no meio do povo de Deus para a edificação do reino de Deus. E Neemias, dentro dessa coordenação, ele mostra para cada um, e todos sabiam a sua tarefa, todos sabiam o que eles deveriam fazer, e todos concluíram. Veja que todos os verbos no capítulo 3 estão no passado, então todos eles concluem o que eles estavam fazendo, todos eles estão edificando, e cada um à parte, não fica pesado para ninguém. Nós temos esse trabalho em equipe sendo feito. Tem um vídeo na internet que eu vi há muito tempo, mas se você procurar lá no YouTube, você consegue encontrar, que é um vídeo que fala sobre, é um vídeo que um determinado cinegrafista pegou na selva, e aí um grupo de búfalos passando, e aí um grupo de leões ali à espreita para poder pegar um dos búfalos. Os búfalos estão passando, eu não sei qual que é o coletivo de búfalos, é um monte de búfalos ali passando, e aí os leões escondidos. E aí quando eles chegam perto, e aí que o búfalo líder lá, o maior, percebe que tem os leões, eles batem em retirada, eles saem correndo, e os leões vêm para cima. E um búfalo criança, pequeno, criança não, né? Um búfalo filhote, fica para trás e os leões o pegam. Esse búfalo filhote correndo, ele cai na beirada da água, e aí um monte de leões, quase 10 leões, começam a abocanhar ele para tirá-lo da água. Daí aparece um crocodilo, e o crocodilo abocanha o búfalo da água, e aí ficam os leões trabalhando em equipe para poder tirar o búfalo da água, e o crocodilo puxando para o outro lado. Os leões conseguem tirar o búfalo da água, e aí agora então o filhotinho está entregue a eles. Mas o que acontece? Aquele monte de búfalos começa a voltar, todos eles juntos, e aí eles vão chegando próximo dos leões que estavam ao redor daquele búfalo filhote, e aí os búfalos começam a atacar os leões, e aí eles vão para cima, e o búfalo tem um chifre, bruto, e aí eles jogam um leão para cima, e jogam outro leão para cima, e os leões ali, e os leões vão fugindo, e aí daqui a pouco os búfalos todos espantam os leões, e o filhotinho levanta e segue junto com aqueles búfalos. O que esse vídeo, mostrando a criação de Deus, nos ensina? Sobre a questão de como que no cuidado com os outros, a gente é chamado a ajudar. Aqueles búfalos só conseguiram salvar aquele filhote, porque eles foram todos juntos, porque contra um búfalo, contra aqueles leões, não seria capaz. E no reino de Deus, existem pessoas talvez que estejam fracas, que estejam desanimadas, e como povo de Deus, a gente é chamado a andar ombro com ombro, a gente é chamado a trabalhar um do lado do outro.
O texto aqui não diz que todo mundo trabalhou. Talvez naquele momento em Israel tinha gente que estava muito pobre, tinha gente que estava passando por um período muito difícil, mas aqueles que tinham mais condições, eles assumiram as suas responsabilidades para abençoar todo o povo de Israel. E veja que ninguém foi omitido. Nós vemos como que há a cooperação, há a coordenação de Neemias no planejamento, e há a cooperação. Os sacerdotes não são omitidos, até o sumo sacerdote ele está trabalhando, Eliasibe. Nós temos os sacerdotes trabalhando, os levitas trabalhando, nós temos os maiorais aí de distritos trabalhando, Malquias, que é o maioral do distrito de Bet-Haquerem, Salum, maioral do distrito de Mispa, Neemias, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, Asabias, maioral da metade do distrito de Keila, Ezer, maioral de Mispa, e as mulheres, inclusive as filhas de Salum, elas trabalham na edificação do muro, na proteção do povo de Deus, e todos eles entendiam a sua missão no meio do povo de Deus, que Deus os abençoaria. E Neemias, em face de tantos maiorais, ele consegue ser seguido. Ele não é alguém que meramente impõe, mas ele divide o trabalho, ele discipula, ele caminha junto com aqueles irmãos. Nós veremos posteriormente como que Neemias se doa, e aqueles homens viam isso como um líder servil, como alguém que estava ali, não porque ele quisesse se promover ou ganhar alguma coisa com isso, pelo contrário, ele era copeiro do rei, ele estava com a vida ganha, ele não precisaria voltar para Jerusalém, ele não precisaria sair da sua zona de conforto, mas ele sai, ele vai para lá, ele chora por conta daquele povo, e ele se dedica àquele povo, e ele abre mão do seu salário. Ele não tinha um salário ali para poder ter grandes coisas, enquanto muita gente estava sofrendo. Neemias se doa, e ele divide em cerca de 40 grupos, e acompanha cada um deles, do início ao fim, e todos eles responsáveis pelas suas tarefas. Isso nos ensina, queridos, sobre a questão do acompanhamento, de como que aqueles homens, eles iniciam o trabalho, e veja, cada um não poderia edificar o muro da sua maneira. Você imagina? Em um lugar lá o muro está de uma largura enorme, do outro está um negocinho, uma ripinha de madeira. Não, eles foram acompanhados. O texto pode não dizer isso para nós, mas todos eles tiveram que trabalhar juntos, todos eles tinham que entender o trabalho, e todos eles iniciaram o trabalho e terminaram o trabalho. Isso nos mostra a questão do discipulado, de como que a gente é chamado a caminhar junto com as pessoas, a ensinar, a andar junto. Às vezes na igreja a gente fica muito mais preocupado com as coisas do que com as pessoas. A gente fica muito mais preocupado com os eventos do que com os relacionamentos. A gente fica muito mais preocupado em realizar as coisas do que em discipular. Então a questão para nós, queridos, líderes de sociedade internas, membros, sócios das sociedades internas ou de departamentos, o nosso pensamento não tem que ser meramente a questão do que devemos fazer, num sentido de projeto apenas, mas no cuidado com outros, porque o projeto da igreja é cristãos sendo parecidos com Jesus, e a gente é chamado a isso. E tudo que a gente fizer na igreja tem que ter esse propósito de levar Cristo a outros para que se rendam ao Senhor, e para que aqueles que já se rendem possam crescer em santidade. E Cristo faz isso o tempo todo. No discipulado, nós temos ao redor de Cristo círculos concêntricos, onde Ele ensina os seus discípulos. Cristo, Ele não trabalha com o discipulado meramente geral, Ele trabalha dentro da necessidade de cada um, e
não é meramente igual, cada um tem um nível. Então Cristo trabalha com a multidão. Tem uma multidão ao redor de Jesus, ele ensina a multidão, ele prega para a multidão, ele alimenta a multidão, ele se compadece da multidão, mas ele não cuida só da multidão, ele não está preocupado só com o número. E às vezes a gente fica preocupado só com a multidão, só com o número. Cristo tem cerca de 500 pessoas dentro da sua igreja ali, são aqueles que eram a igreja de Jesus mesmo, aqueles que andavam com Jesus o tempo todo, são as testemunhas oculares da sua ressurreição. O texto bíblico diz que girava em torno de 500 pessoas, e dentre essas tinham 120 que eram mais firmes, são aqueles que permanecem no cenáculo até o fim. Dentre esses nós tínhamos 70 escolhidos pelo próprio Jesus para serem os seus discípulos mais próximos. Esses 70 são enviados. Jesus não apenas ensina eles, mas ele também envia eles. Ele os envia e pede relatório. Quando eles vão pregar em outras cidades, ele os instrui. Quando eles voltam, ele pede o relatório. Como é que foi? E dentre esses 70 ele escolhe 12. 12 são os seus discípulos. E o tempo todo, mesmo quando ele ensina a multidão, ele está ensinando os discípulos. Quando a gente olha para os evangelhos, nós temos Cristo operando até mesmo milagres com o intuito de ensinar os seus discípulos. Cristo fazendo coisas com o intuito de ensinar os seus discípulos. O tempo todo com os 12. Dormindo junto deles, ensinando-os, com o propósito de que eles pudessem continuar a obra do Senhor. Se Cristo tivesse focado somente na multidão, e não nesses 12 líderes, a igreja teria morrido ali. Porque aquelas pessoas eram muitos daquela multidão que estava ao redor de Jesus, são os que pediram por Barrabás, crucificam, solta Barrabás. Eu acho que é mais fácil, eles pensavam, eu acho que é mais fácil o Barrabás nos libertar de Roma do que Jesus. Jesus está muito tranquilo. Esse negócio de reino dos céus, não estamos gostando disso mais não. A gente quer o pão, a gente quer, cadê os milagres? Ele não está fazendo, está falando de cruz. Mas Cristo discipula aqueles 12, que são a base da igreja, que se tornam a pedra fundamental da edificação da igreja, o ensino apostólico, a pedra sobre a qual a igreja é edificada, o ensino dos apóstolos, desses homens que aprenderam com Jesus. Nós somos chamados, queridos, a trabalhar com líderes, a ensinar, a discipular, a estudar a Bíblia junto. As pessoas estão desanimadas, chamem o seu próximo, quem você acha que está precisando, quem você sabe que está precisando, vá na sua casa para estudar a Bíblia com ele, para orar junto dele. No seu trabalho, tem alguém que tem interesse em aprender da palavra de Deus, começa a fazer isso, começa a ensinar, a trabalhar, a discipular, porque às vezes a gente acha que evangelismo é meramente sair distribuindo folheto, em algum momento da semana. E a evangelização é estilo de vida, não é um evento. A gente pode fazer os eventos, eu não estou criticando os eventos são uma bênção, mas a gente não pode ser movido por eventos. Uma igreja movida por eventos é uma igreja doente. A igreja tem que ser viva. Nós temos que viver a palavra, praticar a palavra. E a evangelização se trata de nós fazermos discípulos, nós caminharmos e levarmos a palavra do Senhor a outros, e sentarmos com essa pessoa e não apenas dizer Jesus te ama, mas apresentar Cristo, estudar o Evangelho com ela, caminhar junto dela. Que é isso que Cristo fazia, é isso que os apóstolos faziam, é isso que nós devemos fazer. O que mais que esse texto nos ensina? Ele fala acerca de 12 portas. A primeira delas aí, ele fala da porta das ovelhas. Essa porta era a porta pela qual as ovelhas passavam, com o intuito de serem destinadas ao altar, e por isso os sacerdotes se envolvem primariamente nessa parte do muro, porque era a parte relacionada ao seu ofício, ao seu trabalho. Eles não se envolvem com a sua necessidade particular, mas eles estão preocupados com o povo de Deus, de como aquele lugar ali era um lugar
para o serviço do povo de Deus. Então eles edificam essa porta das ovelhas, e foi a única porta consagrada, que é dito no capítulo 3 que foi consagrada. Ela foi consagrada ao Senhor. Era a porta que dava acesso então ao lugar do sacrifício das ovelhas. E foi o ponto do início da reconstrução dos muros. O que é interessante dessa porta? Que lá no Novo Testamento tem alguém que se refere à porta das ovelhas. Quem é? Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 10, ele diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quando ele está falando isso, o povo que está ouvindo sabe do que ele está falando, porque às vezes a gente meramente pensa num aprisco, mas existia em Jerusalém a porta das ovelhas, e ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Só que diferentemente agora daquela porta que as ovelhas passavam e elas eram sacrificadas, ele diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. As ovelhas anteriores entravam e eram mortas no lugar dos pecadores. Agora, Jesus Cristo, que é a porta das ovelhas, aquele que passa por ele, não passa mais pela morte, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque foi ele quem entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Mas só é salvo agora aquele que passa pela porta das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo. Não há só essa porta, tem 12, né? Tem a porta das ovelhas, tem a porta do peixe, tem a porta velha, tem a porta do vale, tem a porta do monturo, tem a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta do pátio do cárcere, a porta oriental, a porta da guarda e a porta de Efraim. São 12 portas ao redor da cidade, que são apresentadas no livro de Neemias. É importante a gente lembrar também que a porta era o lugar de ensino e de conquista. O Salmo 24 vai falar desses portais eternos pelos quais o Senhor Jesus passa. Ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então nós temos o Rei triunfante entrando na cidade, conquistando a cidade, e agora ele toma posse da cidade. O Senhor Jesus, a quem, como Rei, sacerdote e profeta, como Rei triunfante, venceu na cruz do Calvário, ressuscitando, tendo a ascensão da destra de Deus, o Rei vencedor que entra pelos portais eternos. E por que eu estou falando de portais eternos? Porque essas 12 portas de Jerusalém apontam para uma outra cidade, uma cidade superior. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 21. Quando o texto vai falar da Nova Jerusalém. O verso 2, Apocalipse 21, verso 2, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E agora sobre essa cidade, que era conhecida como a cidade das 12 portas, veja o que diz o verso 21. As 12 portas. Então ele vê a cidade, tem uma muralha da cidade, e essa muralha da cidade, a Nova Jerusalém, vista por João. E veja, queridos, não é uma questão meramente de um livro apocalíptico, não é uma questão literal, tudo é simbólico, tudo tem um significado. Nós temos uma muralha, então nós temos a muralha lá em Neemias, e você lembra que o Antigo Testamento são sombras, apontando para aquilo que há de vir. Agora então nós temos a cidade, a muralha, com 12 portas, que são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. O que é que a gente aprende com isso?
a gente aprende. E no verso 12, né, tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Deus está escrevendo a história. Em Neemias capítulo 3, aqueles homens, eles trabalharam com afinco, com força, em um momento crítico da história, em um momento de crise, em um momento onde eles não tinham recursos, em um momento onde só havia desesperança, onde eles não tinham nada, comparado com o tempo de Davi, de Salomão, onde Israel era a maior potência da terra, agora eles eram como nada. Mas Deus estava reconstruindo a história, que caminha para um triunfo glorioso, porque o Senhor Jesus é o Rei triunfante, aquele que entra pelos portais, e com quem nós reinaremos na Nova Jerusalém para todo sempre, e nós estamos trabalhando nessa construção que o Senhor está fazendo, assim como aqueles homens, e lemos aqui vários nomes, e o meu nome e o seu nome fazem parte da história do povo de Deus, da história que o Senhor está efetuando. Ele é quem está operando, e Deus é quem opera, e Deus é quem faz, mas Ele usa a mão desses homens, e assim como Ele usa a minha, a sua mão. O povo de Deus, o corpo de Cristo é edificado por meio dos seus membros, e nós somos membros uns dos outros, chamados a agir de forma coordenada, com cooperação, com acompanhamento, com discipulado, de acordo com a palavra do Senhor, andando na palavra do Senhor, e com a certeza da vitória. Os inimigos podem vir, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do povo de Deus, elas são concluídas, mas as portas do inferno não prevalecem. O que esse texto significa? Significa que nós não apenas temos uma muralha que nos protege, como nós saqueamos o inferno, como nós vamos até o inferno e a porta dele não consegue nos parar, a gente entra por ela, para levar o nome de Cristo, que é quando nós levamos Cristo às nações, àqueles que não o conhecem, quando eles se rendem, eles são transportados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho. Deus está trabalhando, Deus está no controle. Talvez muitos estejam desanimados, talvez muitos estejam sem esperança, olhando para a situação muito difícil. Deus está no seu trono. As portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Deus está operando. E nós somos chamados, queridos, somos poucos aqui, mas temos um número bom até. E nós somos chamados a ser instrumentos de Deus para abençoar outros, talvez estejam desanimados, fracos, que talvez você saiba. Se você sabe, se você conhece, você também é responsável por esses irmãos. Coloque-se nas mãos do Deus Todo-Poderoso para ser um instrumento de Deus no pastoreio, no discipulado, no cuidado, para fazer uma visita, para abençoar. Eu estou disponível. Você pode me chamar, mas eu sou um, lembra lá? Melhor 10 do que um. E quanto mais servos de Deus proclamando a palavra, consolando, amparando, mais rápido as coisas acontecem, a obra progride. E menos cansados ficam quando poucos trabalham. E na obra de Deus não são poucos que trabalham. Todo o povo de Deus é chamado a essa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter um tempo de oração nesse momento.